Exportações gaúchas recuam 8,5% no terceiro trimestre deste ano. Iniciativas do Sistema Fiergues recebem o Top Cidadania 2014. Congresso de Inovação apresenta alternativas para inovar de maneira sustentável. As exportações do Rio Grande do Sul atingiram mais de 5 bilhões de dólares no terceiro trimestre. O valor representa uma queda de 8,5% em comparação com o mesmo período de 2013. O desempenho foi influenciado pelas desacelerações nas vendas de produtos básicos, com queda de 13,9%, e industriais, menos 6,2%, que somaram, respectivamente, 1,67 bilhão de dólares e 4,3 bilhões de dólares. A indústria, que respondeu por 70,3% das vendas externas do Estado, registrou o terceiro trimestre consecutivo de retração. Nessa base de comparação, os principais recuos estiveram concentrados nos setores de veículos automotores, reboques e carrocerias, menos 33,5%, e máquinas e equipamentos, menos 17,5%, por conta da menor demanda da Argentina. Outras quedas expressivas vieram de produtos de metal, menos 18,3%, e produtos alimentícios, queda de 9,9%. Já os maiores avanços ocorreram em couro e calçados, 19,3%, produtos químicos, alta de 16,2%, e coque e derivados de petróleo, 14,1%. Em relação aos principais destinos das exportações, a China garantiu a liderança no terceiro trimestre, apesar de ter reduzido a sua demanda em 2,7%, especialmente de soja. A segunda posição ficou com os Estados Unidos, que diminuíram seus pedidos em 0,6% e adquiriram menos tabaco manufaturado. Na sequência, veio a Argentina, mesmo tendo comprado 33,8% a menos. O país vizinho deixou de importar basicamente veículos. Ainda entre julho e setembro, as importações totais retraíram 15,1%, totalizando 4,4 bilhões. Todas as categorias de uso sofreram quedas expressivas, incluindo aquelas ligadas à indústria, como bens intermediários, queda de 16,1%, e bens de capital, queda de 11,1%. O Senai-RS realizou no Centro de Convenções da Fiergues o 19º Seminário de Atualidades Tecnológicas, Plásticos, Elastômeros, Adesivos e Tintas. No evento, as principais fornecedoras de matérias-primas, equipamentos e serviços para as cadeias produtivas do setor apresentaram seus novos produtos e serviços. O professor da Universidade de Cincinnati, Jay Lee, foi o palestrante do workshop Análise de Big Data para Aplicações Industriais, promovido pelo IEL-RS. Ele explicou as tecnologias e metodologias para sistemas de Big Data, conjunto de soluções tecnológicas capaz de lidar com volume, variedade e velocidade de dados digitais de origem industrial, incluindo aplicações de fabricação e serviços. Também foi discutido como as grandes corporações estão liderando o mercado como pioneiros no design de negócio dominante, além da estratégia para transformar a produtividade de fabricação com uma inovação empresarial centrada no cliente. O Centro de Atividades Rubem Berta foi a sede do 2º Seminário Regional do Programa Vira Vida. Participantes assistiram à palestra e apresentação de trabalhos comunitários. Desenvolvido pelo SESI Nacional, o projeto promove a elevação da escolaridade e da autoestima de jovens entre 16 e 21 anos em vulnerabilidade social. Com o apoio do Sistema S, o programa oferece capacitação profissional, atendimento médico, odontológico, psicossocial, atividades de lazer e de cultura. Desenvolvimento regional e economia brasileira foram abordados por lideranças políticas e empresariais da Serra e Vale do Rio Pardo. Veja a seguir. A atração pelo desconhecido e a capacidade de inventar o próprio mundo fazem parte da natureza humana. Transformar estas vocações em profissões faz parte da natureza do Senai. São escolas técnicas de nível médio, uma faculdade de tecnologia e centros tecnológicos com capacidade de qualificar os alunos, certificar e desenvolver produtos para as indústrias. Fiergues Senai. Educar para transformar.
Temas que impactam na competitividade das empresas, no desenvolvimento regional e na economia brasileira foram abordados pela Fiergs em 2 encontros com lideranças empresariais e políticas. As reuniões aconteceram em Farroupilha e Santa Cruz do Sul. Em Farroupilha, o presidente da Fiergs, Heitor José Miller, falou aos empresários durante um almoço na Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do município. O industrial destacou a responsabilidade dos eleitos aos governos federal e estadual e as mudanças que devem ser feitas como avanço na modernização trabalhista, combinando a proteção do trabalhador com foco na competitividade do setor empresarial e a extinção do alto custo da burocracia nacional. Já em Santa Cruz do Sul, o evento foi realizado na sede do Sindicato da Indústria do Tabaco da região sul do Brasil. Miller destacou a importância do trabalho conjunto de entidades empresariais na defesa de interesses comuns e defendeu a cultura do fumo na região. E no Brasil demonizaram bastante o tabaco, enquanto que isso, na verdade, representa um valor econômico inestimável para o Brasil do ponto de vista da exportação e, com isso, de arrecadar dólares do mercado mundial. Se nós não produzirmos tabaco e exportar, outros vão produzir e vão exportar. Então, o que me preocupa nessa questão muito é a questão dos minifúndios. É uma região de minifúndios que produz o tabaco. O tabaco não é produzido em grande escala, não é produzido em grandes propriedades. E se nós não nos defendermos muito bem, nós vamos ver o desamparo do minifundiário que vai ter que migrar para outro tipo de produto para o qual ele não tem. Para esse produto novo ele não teria nenhuma assistência, ele não teria experiência nenhuma, e no tabaco ele tem. No município, o presidente da Fiergs visitou também as instalações do SESI e do SENAI, onde são oferecidos serviços e ações para a comunidade nas áreas de qualificação profissional, lazer, cultura e saúde. A programação terminou com uma visita aos pavilhões da 30ª Oktoberfest. Barreiras argentinas só deverão começar a cair a partir de 2016 para exportadores gaúchos, causando prejuízos aos empresários do Rio Grande do Sul. A previsão é do advogado Pablo Andres, que representa algumas das principais empresas brasileiras no país vizinho. O encontro foi realizado pelo Conselho de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiergs, na sede da entidade, com representantes de indústrias gaúchas que têm na Argentina um importante mercado comprador. Empossados os conselhos consultivos do SESI e SENAI de Caxias do Sul, Farroupilha, São Marcos, Santa Cruz do Sul e de cidades da região dos Vales dos Sinos, entre elas São Leopoldo. Durante o triênio 2014 e 2017, os conselheiros vão interagir com empresários, setor público, sindicatos e associações representativas de seus municípios, identificando problemas e soluções para o aperfeiçoamento do trabalho realizado pelas entidades. Atualmente, no Rio Grande do Sul, são 87 conselhos consultivos, sendo 52 do SENAI e 35 do SESI, envolvendo cerca de 750 empresários. O cientista político Carlos Furtado de Mello analisou as eleições brasileiras durante a reunião de diretorias Fiergs-Ciergs. Ele entende que a presidenta eleita, Dilma Rousseff, enfrentará desafios estruturais, especialmente na definição de uma agenda de produtividade. O cientista sugere aos empresários e suas entidades equilíbrio e cuidado com as propostas e as ações dos futuros governantes. O programa SESI Crescendo com Arte e os bancos de alimentos e de livros receberam o Top Cidadania 2014. O reconhecimento está entre as mais cobiçadas distinções do país na área de gestão de pessoas e cidadania. A entrega do prêmio, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio Grande do Sul, foi realizada no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Criado há 20 anos, o SESI Crescendo com Arte desenvolve ações educativas gratuitas para crianças e jovens entre 6 e 14 anos. O objetivo é oferecer contato com diversos espetáculos artísticos, favorecendo o desenvolvimento sociocultural e despertando o interesse pela arte. Já o Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul e o Banco de Livros da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, vinculado ao sistema Fiergs, foram agraciados na categoria Instituições Sem Fins Lucrativos. O Banco de Alimentos, criado há 13 anos, já arrecadou e distribuiu 25 milhões de quilos de alimentos para entidades carentes.
O Banco de Livros tem como missão fazer o conhecimento circular e chegar até as pessoas em situação de vulnerabilidade social e que não tiveram acesso à leitura como fonte de informação para o desenvolvimento da cidadania. Em 5 anos de atuação, já doou mais de 19 mil livros para 255 entidades gaúchas e catarinenses. E depois do intervalo, o 6º Congresso de Inovação apresenta modelos de negócios inovadores e sustentáveis. Para o SESI, a educação transforma curiosidade em descobertas, inércia em movimento, trabalho em qualidade de vida. Por isso, o SESI desenvolve projetos culturais, atividades esportivas, ações de responsabilidade social e de saúde aos trabalhadores da indústria e suas famílias. Fiergs-SESI. Educar para transformar. Para crescer, é preciso inovar com sustentabilidade econômica, ambiental e social. Durante 2 dias, o 6º Congresso de Inovação reuniu especialistas e mostrou alternativas para realizar negócios de forma sustentável. O evento foi promovido pelo Sistema Fiergs por meio do SESI, SENAI e IEL-RS. Quase 2.000 pessoas passaram pelo Teatro do SESI para discutir e entender como inovar e incentivar o crescimento social e econômico em um mundo sustentável. A viabilidade que as tecnologias permitem da indústria não ser local e ser portátil é um problema da humanidade, é um problema de como você faz políticas com a indústria. E nós, da indústria, no Brasil, temos que entender bem esse problema. Então, um congresso como esse serve para isso, serve para a gente também discutir o posicionamento da indústria, o futuro da indústria, nesse mundo novo aí da inovação. Para o diretor de criação da Apple, Ken Segall, simplicidade é a melhor maneira de se comunicar com o cliente. Segall trabalhou 12 anos ao lado de Steve Jobs e garante que a receita para transformar uma empresa em uma situação pré-falimentar, na mais valiosa do mundo da tecnologia, não vem de uma equação complexa. O Congresso apresentou ainda a Internet das Coisas, uma rede que promete conectar tudo e todos no mundo, como as empresas podem utilizar o Big Data para inovar e o exemplo da indústria de calçados Verte de Novo Hamburgo, que fabrica um tênis com matéria-prima sustentável. Também foi destaque o case da Rovio Entertainment, empresa que criou o jogo para smartphones Angry Birds e se transformou numa empreendedora na área de educação. Já do lado de fora, estudantes experimentavam simuladores que imitam os movimentos de máquinas industriais, como empilhadeiras, solda e até uma plataforma de petróleo. O projeto Senai do Futuro reduz custos e garante a segurança dos profissionais que se preparam para o mercado de trabalho. Em pauta desta edição, eu converso com Rodolfo Oll. Ele que foi um dos palestrantes dessa 6ª edição do Congresso de Inovação e falou sobre o Big Data. Rodolfo, de que forma essa ferramenta contribui para melhorar as decisões das empresas? O Big Data, na verdade, se for avaliar o conceito, são 2 tipos de dados, né, que existem, os dados implícitos e os dados explícitos. Os dados implícitos são aqueles dados que a empresa vai coletando sem necessariamente a anuência dos usuários. Por exemplo, quando a pessoa navega na internet, quando a pessoa usa um cartão de crédito ou mesmo quando ela usa um celular. São dados mais transacionais. O explícito são os dados que você necessita perguntar para as pessoas. Então, através de uma pesquisa, por exemplo, ou quando a pessoa dá um like numa marca, ou quando ela escreve uma resenha de um restaurante, de um website, isso são os dados explícitos. E o Big Data é a utilização desses 2 tipos de dados. Então, o que te aconselha os empresários é utilizarem esses 2 tipos de dados para tomada de decisão. O dado implícito vai dar mais ou menos o quadro da situação da empresa, né, ou do que ele está estudando. E os dados explícitos, que no caso poderia ser uma pesquisa, sobre por que está acontecendo aquele caso. Então, por exemplo, você tem os seus funcionários, você percebe que a taxa de rotatividade está caindo, então esses são os dados implícitos. Só que você manda uma pesquisa, né, de entrevista de desligamento para saber o que está acontecendo. E aí você consegue identificar os motivos que levam as pessoas a sair da sua empresa. Então, usando esses 2 tipos de dados, você consegue ter uma decisão mais embasada e mais efetiva. Por que o Big Data aqui no Brasil ainda é pouco conhecido entre as organizações? No Brasil está começando, o Big Data é um termo muito novo, né, mas é uma palavra assim que está meio na moda. E a gente fez até uma pesquisa recentemente
1/3 dos brasileiros falaram que não conheciam o termo Big Data, ou conhecia pouco, ou conhecia nada. E mesmo daquelas pessoas que falaram que conheciam o Big Data, parte não sabia o entendimento, falavam que era um grande dia de evento. Mas a gente percebe que as empresas estão começando a utilizar dados para o processo de tomada de decisões aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, dentro da SurveyMonkey, o Brasil é o 5º país globalmente. Então, para você ver o tamanho do potencial, é um dos países que mais cresce dentro da SurveyMonkey, é o que mais cresce entre os 20 primeiros mercados. Então, a gente está crescendo bem. Então, as empresas estão começando a entender que tem que usar dados para tomar de decisão, né? E aqui, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul agora, para você ter uma noção, o Rio Grande do Sul é o nosso 3º estado em número de clientes e é o estado que mais cresce no Brasil, né, em percentual de crescimento. Então, é uma tendência. É uma tendência e as pessoas estão começando a ver que você tem que tomar decisões baseadas em dados. E alguma dica para as empresas? Olha, uma dica é analisar quais são os seus principais desafios, tanto em relação a clientes como funcionários. E pode pensar grande, mas começar pequeno. Às vezes você não tem nenhuma informação, então comece com uma pesquisa de satisfação de clientes. Esse é o mínimo que você tem que fazer. Ou no caso de funcionários, fazer uma pesquisa de clima para entender como está a felicidade, o engajamento das pessoas na sua empresa. Então a dica é essa, é começar e avançar e depois você consegue fazer os projetos mais sofisticados. Rodolfo, muito obrigada pela tua participação aqui na nossa entrevista e também aqui no Congresso. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Inovação e sustentabilidade na indústria foi o tema do 8º Meeting de Inovação em Alimentos. O programa incluiu palestras sobre oportunidades de mercado por produtos orgânicos brasileiros, aspectos práticos e legais da implementação da logística reversa no setor, inovações em embalagem e resíduos sólidos e seu impacto na indústria alimentícia. Executivos de sindicatos industriais participaram de mais uma etapa do Programa de Desenvolvimento Associativo, PDA, na Fiergs. Elaborada pela CNI, a iniciativa amplia a representação sindical por meio de práticas inovadoras de gestão. Líderes do Sindicato da Indústria Gráfica do Rio Grande do Sul, Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco e o Sindicato da Indústria da Marcenaria no Rio Grande do Sul compartilharam suas ações. Para ampliar a discussão sobre a saúde e segurança no trabalho, o Serviço Social da Indústria promoveu o 4º Fórum de Vacinação. O evento, destinado aos profissionais da área de recursos humanos, serviço médico e segurança do trabalho das indústrias, discutiu, entre outros temas, a importância da promoção da saúde na construção de um ambiente de trabalho saudável. Em 2014, foram 206 mil trabalhadores vacinados e 12 mil dependentes. Para este ano, a meta é alcançar 250 mil trabalhadores e mais de 2 mil empresas. Esta edição da TV Fiergs fica por aqui. Até a próxima!